E aí, pessoal, tudo bem? Muito bom estar aqui, né? Sempre gosto muito de falar com vocês. Já fazia um tempo que a gente não conversava, né? Mas eu sempre falo para vocês que a minha satisfação de falar é sempre a gente, quando tem algo que nos alegra muito, que nos incomoda muito. E agora, na verdade, o que eu estou motivado a falar com vocês é porque eu tenho sido muito cobrado, recebi muitas mensagens, muitas ligações, o pessoal querendo saber o que a gente pensa sobre a questão do dever de revelação do árbitro, né? Essa questão ela veio à tona por conta de uma matéria que saiu, né, no Conjur, falando justamente sobre esse tema, sobre um processo que está indo a julgamento no STJ, sobre a questão do dever de revelação. Eu sempre tenho a preocupação com o Instituto da Arbitragem, né? Eu sempre quero preservar ao máximo o sistema, né? O Instituto. Então, a gente sempre não se preocupa apenas com a questão legal, né? Mas também com a questão ética. Quando falo de arbitragem, eu sempre penso num processo ainda em construção. Eu não vejo a arbitragem como algo resolvido no cenário jurídico brasileiro e muito menos na sociedade como um todo, por entender, conhecer e querer se valer do sistema, né, da arbitragem. Então, isso sempre me provoca assim, um cuidado, né, um cuidado maior para que tudo dê certo. Então, quando essas questões vêm à tona, sempre são questões extremamente preocupantes, né? Até o próprio título da matéria, né, fala assim, arbitragem em xeque. E isso sempre incomoda, né? Até porque as pessoas envolvidas nessa questão são pessoas importantes, né, para a arbitragem, né, para a existência da arbitragem, para a continuidade da arbitragem no cenário jurídico nacional. E longe de mim aqui colocar qualquer juízo de valor sobre o que foi feito, sobre o que aconteceu nesse processo. Só estou, como falei, estou fazendo esse comentário porque, né, estou sendo cobrado, as pessoas estão querendo saber o que a gente pensa a respeito disso. Então eu vou falar, mas vou considerar aqui não os fatos que estão sendo tratados no tema aqui na matéria. Vamos falar sobre o dever de revelação, como isso deve ser tratado por um árbitro, por todo aquele que pretende atuar como árbitro, e isso que nós vamos cuidar. Bom, a questão da revelação se refere ao árbitro se por alguma circunstância ele puder ser questionada a sua condição de suspeição ou de impedimento, ele deve revelar essa situação de forma que as partes que o elegeram, né, possam avaliar se essa condição é ou não de impedimento, né, se ele ficará ou não afastado. Porque o árbitro, quando assume um processo, ele deve estar totalmente livre, atuar com absoluta independência e, obviamente, com imparcialidade. Agora, essa questão pode ser um pouco mais delicada se ele deixar isso escapar, né? Vocês que nos deram a honra de trabalhar conosco, de ter sido nosso aluno aqui, ou mesmo na universidade, sabe da minha preocupação com relação a isso, né? E eu sempre digo, diante da menor possibilidade de se questionar a sua condição de suspeição ou impedimento, você deve se afastar, né? Por quê? Porque isso vai macular todo o procedimento, né? Às vezes alguma prática que você teve dentro do processo, alguma decisão que poderia ser comum, que poderia ser normal, vai ser questionada, porque vai ser lançado sobre suas práticas um outro olhar, né? E aí isso tudo pode contaminar e, por fim, contaminar o resultado final e fazer com que todo aquele processo seja perdido, né? Você vai ter aí um resultado absolutamente indesejado, né?
Então, como eu falei, sem analisar qualquer prática, sem dizer se essa prática foi certa ou foi errada, mas enquanto análise do que seja legal e ético, o árbitro deve sempre revelar a sua condição e dizer do seu relacionamento com as partes e também com os patronos das partes, porque lógico que uma relação muito estreita, né, vai prejudicar ou pelo menos no mínimo deixar alguma dúvida para a parte adversa se essa condição, se essa relação de amizade ou de proximidade ou de trabalhar juntos ou alguma coisa do tipo está ou não contaminando. Por isso da importância da revelação, do árbitro dizer, falar assim, olha, eu tenho esse contato, tenho esse relacionamento, fiz esse trabalho, né? E aí a parte vai avaliar se ela entende que deve prosseguir ou não. Se ela entender que essa relação não é suficiente para prejudicar o trabalho do árbitro, ótimo. Mas o importante é essa transparência, essa clareza. Então, esse é o nosso entendimento. Existe lá dentro da arbitragem, né, o momento de se interpor essa questão da exceção, de se questionar a condição do árbitro de estar ou não impedido ou ser suspeito para conduzir o procedimento. Então, você tem que ter essa preocupação, né? Você que trabalha como árbitro ou pretende trabalhar ou se utiliza da arbitragem, né, de alguma forma, importante você ter esse conhecimento. Então, nós aqui, né, e como já disse, né, as pessoas que trabalham conosco, que foram nossos alunos, sabem o quanto eu sou preocupado com isso, porque o Brasil, a nossa cultura é uma cultura voltada à desconfiança, né? Nós não somos um povo como o povo dinamarquês, em que as pessoas se relacionam com muito mais tranquilidade, onde a confiança acaba permeando as relações de uma maneira geral, né? A nossa realidade aqui é outra, né? Aqui nós temos que o tempo todo estar provando e comprovando de que está tudo certo, de que você não está faltando com nada, etc. e tal. Então, nós não podemos nos afastar dessa condição, dessa visão geral que se tem aqui no Brasil, né, das relações. Então, se há uma pequena possibilidade de questionamento, eu acho que entendo que o árbitro deve revelar isso e deixar a pessoa avaliar se isso realmente é impedimento ou não. Se for, se afasta, se troca o árbitro. Eu, sinceramente, com relação a toda a experiência que nós temos, que eu asseguro que não é pouca, não vejo nenhum problema, nenhuma dificuldade de substituir o árbitro. Eu não vejo porque todo o processo vai ter ali uma questão específica, uma técnica que se exige de um conhecimento do que estiver sendo objeto do litígio ali, mas essa pessoa, ela, além de conhecer e de poder depois se valer, né, do seu conhecimento técnico, ela pode socorrer de outras pessoas, de peritos, enfim, não é difícil, né? Eu não vejo dificuldade nisso. O que nós temos que deixar sempre bem claro e deixar de forma totalmente superada é a desconfiança, né, que possa haver em face do árbitro. Agora, o que a gente acaba vendo muito, e tem muitos processos que correm por aí, que a pessoa inventa, né? Ela cria uma situação para se suspeitar do árbitro, mas não que isso seja verdade. Ela cria aquilo para se defender, para de alguma forma tumultuar o processo, né? Eu mesmo já fui vítima de situações como essa, mas a verdade é uma só, né? Nós não precisamos, quem está com a verdade não precisa temer. Eu sempre digo que, inclusive aqui nessa sala que nós estamos aqui, nessa sala é uma homenagem a Mahatma Gandhi,
E Gandhi fala que o Deus que eu conheço se chama verdade, porque a verdade é uma só, né? Então, se Deus é um só, a verdade ela está muito próxima do que seria, né? Do que o nosso entendimento do que seja Deus, né? Então é isso. Então eu tenho, vocês sabem, né, que muitos de vocês com certeza até conhecem já o meu livro aqui, né, em que a gente cuida, né, justamente desses temas da arbitragem. E eu tenho aqui no capítulo 9, eu falo da questão da suspeição e impedimento do árbitro, na página 145, né? Se você tiver o livro aí depois, você pode até acompanhar. Eu vou fazer uma leitura bem breve aqui, né? Do que eu penso a respeito disso, e aí depois nós comentamos mais um pouquinho no final. Então está escrito aqui: a imparcialidade, a independência e a equidistância do árbitro em face das partes e de seus procuradores sempre serão atributos indispensáveis para a validade de qualquer decisão arbitral. A questão não deve ser tratada somente por seu aspecto legal, mas também por sua responsabilidade ética. E eu sigo aqui. O Brasil não suporta mais conviver com a ausência moral e ética de seus agentes e representantes. E assim, o árbitro, como julgador e detentor do poder de decisão que lhe foi atribuído pelas partes envolvidas em um litígio, deve sempre atuar com respeito e honradez à confiança que lhe foi outorgada. Então, eu tenho comigo, ao longo de toda a minha vida profissional, que a confiança é um patrimônio que não se pode abrir mão dele, né? Então, quando nós conseguimos, especialmente como profissionais, ter a confiança do outro, eu penso que isso deve ser muito bem cuidado, isso deve ser tratado com muito zelo, com muito carinho, porque isso não é algo que se dá, né? Confiança não se dá, confiança se adquire. Então, eu acho que isso é uma questão, abrir mão disso é algo assim muito complicado. Então, seguindo aqui um pouquinho mais, agora na página 146, eu vou dizer que o árbitro tem o dever de declarar sua condição de desimpedimento e independência. As pessoas indicadas para funcionar como árbitros têm o dever de revelar, antes da aceitação da função, qualquer fato que denote dúvida justificada quanto à sua imparcialidade e independência, especialmente quando for suscitada essa condição por qualquer das partes. Essa declaração de desimpedimento deve ser apresentada com o compromisso e a responsabilidade prevista no artigo 299 do Código Penal. Então, a gente assim vai fundo nessa questão, né? E entende que a revelação, o dever de revelação do árbitro, a declaração que ele presta ali, ela vai além do âmbito civil, além do campo moral e ético, mas também se estende até para uma questão criminal. Porque se você declara falsamente, quem declara falsamente está ali, sem dúvida nenhuma, colocando em risco a integridade patrimonial das pessoas, né? E às vezes a integridade até da própria pessoa. Então, eu vejo isso com muito cuidado. Então, gente, era isso que eu queria trazer para vocês aqui, nesse nosso encontro aqui. Espero ter respondido aí você que me ligou, que mandou mensagem e tal, e a todos vocês também que nos acompanham também, da importância disso. Eu vou depois, nós vamos colocar aqui o link da matéria que motivou toda essa discussão, para vocês analisarem, conhecerem. Eu não, como falei nessa minha fala aqui, não tem nenhum juízo de valor sobre o que está sendo discutido aqui no STJ, apenas falar sobre o dever de revelação e o que nós pensamos e já escrevemos também sobre isso, tá bom?
Então, gente, muito obrigado, muito bom estar aqui. Espero ter contribuído com vocês aí, com todos, tá bom? Um abraço, até mais. Tchau.